Olá, pessoal. Aqui é a professora Bárbara. Sejam bem-vindos a mais uma aula de microbiologia e parasitologia. Nessa aula, nós iremos dar continuidade ao assunto de nematódeos. Na aula passada, nós vimos as características gerais desses vermes e algumas infecções causadas por eles, como a escaridíase, a enterobiose, conhecida como caseira, ancilostomose, conhecida popularmente como amarelão, e falamos sobre a larva migrans do tipo cutânea, que é conhecida popularmente como bicho geográfico. Hoje nós vamos ver, então, a larva migrans do tipo visceral e ocular. A larva migrans visceral, ela ocorre devido a migrações prolongadas de larvas de nematódeos comuns aos animais. Então, como nós vimos na aula passada, esses nematódeos, eles não têm como hospedeiro natural o homem. O homem é apenas um hospedeiro acidental, certo? E essas larvas, elas não chegam à idade adulta, elas não completam o seu ciclo no corpo do ser humano. Por isso que elas ficam migrando de região em região. No caso da larva migrans visceral, ela migra para as vísceras. O agente etiológico é a Toxocara canis, comum em cachorros, e Toxocara cat, comum em gatos. Tem outros tipos também de nematódeos que causam a síndrome de larva migrans visceral e ocular, mas as mais comuns são essas, porque são os animais que a gente tem mais convívio, que são os animais domésticos. Então, nós temos aqui, ó, a larva migrans do tipo Toxocara canis e a Toxocara catis. Nós temos aqui um ciclo biológico da larva migrans. Então, inicia-se aqui, onde o nematóide adulto ele vive dentro do intestino de cães e gatos. Os ovos eles saem nas fezes desses animais e por algum motivo a gente acaba ingerindo esses ovos acidentalmente, certo? Com alimentos contaminados ou mão contaminadas por esses ovos. Quando esses ovos são ingeridos, essas larvas elas vão para o intestino delgado do ser humano, atravessam a parede do intestino e migra para a corrente sanguínea. Quando migra para a corrente sanguínea, ela vai para todos os órgãos, como olhos, sistema nervoso central, fígado. E aí desenvolve a larva migrans do tipo visceral, quando atinge as vísceras, e quando atinge a região do olho, é chamado de larva migrans ocular. Os sintomas da larva migrans visceral são muito inespecíficos e podem ser confundidos com inúmeras doenças. Os mais comuns são febre, tosse, dor abdominal, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e lesões na pele. Essas lesões na pele, vejam aqui na imagem, não é igual à lesão causada pela larva migrans cutânea, que é conhecida como bicho geográfico. Naquele tipo de lesão lá, as larvas elas ficam na região subcutânea e é possível ver essas larvas através da pele, através dessas elevações que elas formam, como se fosse um mapa. Por isso que é chamado de bicho geográfico. Essas lesões aqui, elas são diferentes. São lesões, não são lesões causadas pela presença da larva na pele. São causadas por uma hipersensibilidade do parasita no corpo
às vezes associada às reações alérgicas. Muitas vezes o indivíduo ele não desenvolve outros sintomas como dor abdominal, febre, hepatomegalia, porque as larvas não atingiram as vísceras, mas a presença desse parasita no corpo causou uma hipersensibilidade que fez com que aparecessem essas manchas aqui, certo? Infecções graves podem ocasionar grave comprometimento respiratório, cardiovascular e neurológico, quando as larvas então atingem esses sistemas. Quando as larvas deste parasita eles migram para a região do olho, a doença então passa a se chamar larva migrans ocular e se caracteriza por uma reação inflamatória chamada de endoftalmite, que pode provocar a cegueira. Nessa imagem aqui é possível ver o parasita dentro do olho. Deixa eu colocar uma cor melhor aqui nessa região aqui, ó. E nessa outra imagem nós vemos uma alteração na região da pupila devido à presença dessas larvas no olho. O tratamento inclui o uso de vermífugos humanos e para tratar lesões provocadas nas vísceras devido a um quadro inflamatório que esse parasita causa no corpo, pode ser necessário o uso de anti-inflamatório esteroides, conhecido como corticoides. A prevenção consiste em lavar as mãos antes das refeições, lavar bem os alimentos que serão consumidos crus, principalmente, que são frutas, hortaliças, legumes, levar sempre seu animal ao médico veterinário e vermifugá-lo periodicamente, evitar o contato direto das crianças com a areia contaminada por fezes de animais e recolher sempre as fezes do seu animal quando ele defecar em locais públicos, dando a elas o destino sanitário adequado. Vamos falar agora da filariose linfática, que é uma doença conhecida popularmente como elefantíase, devido à sua forma mais grave e incapacitante, onde ocorre aumento exagerado dos membros. O agente etiológico dessa doença é a Wuchereria bancroft, que é um nematódeo, conhecido popularmente como filária. Vocês estão vendo aqui essa imagem microscópica. Essa doença ela é transmitida através da picada do mosquito infectado, mosquitos do gênero Culex, o mesmo gênero da muriçoca comum. A transmissão ocorre através da picada do mosquito Culex infectado. E ao picarem uma pessoa, as larvas do Wuchereria bancroft penetram na corrente sanguínea e se dirigem aos vasos e gânglios linfáticos. Então, essa doença ela afeta o sistema linfático. O sistema linfático ele é composto por gânglios, que são chamados de linfonodos, e uma rede de vasos linfáticos que tem a função de transportar a linfa. E esse sistema ele atua juntamente com o sistema imunológico na defesa do organismo. Nós temos aqui o ciclo biológico da Wuchereria bancroft. Vamos começar aqui pelo mosquito que já está infectado pelas larvas do parasita. Quando esse mosquito infectado ele realiza a hematofagia, que é o ato de sugar o sangue de outros seres vivos, no caso são as fêmeas que necessitam desse sangue para maturar os ovos. Quando eles sugam o sangue, eles
inserem junto com a saliva larvas de Wuchereria bancroft. Essas larvas elas migram para o sistema linfático do ser humano. Ao chegar no sistema linfático, elas se tornam adultas, se reproduzem e produzem microfilárias. Essas microfilárias elas migram para canais linfáticos, como os linfonodos, e para a circulação sanguínea. Ao chegar nos canais linfáticos, eles podem obstruir essa região e ainda provocar edema devido ao acúmulo de líquidos. Quando um outro mosquito ele realiza a hematofagia em uma pessoa que está contaminada, ao sugar o sangue desse indivíduo, ele também se contamina. As microfilárias elas migram para o músculo desses insetos, para os músculos, depois migram para o aparelho bucal. Para quando esse inseto realizar a hematofagia em um outro ser vivo, ele possa transmitir esse parasita junto com a saliva. E assim o ciclo se reinicia. Os sintomas. Na fase aguda, que é a fase que ocorre logo após a contaminação, podem aparecer fenômenos inflamatórios, entre eles inflamação dos vasos linfáticos e linfadenites, que são infecções dos linfonodos, são estruturas presentes no sistema linfático, além de sintomas gerais como febre, dor de cabeça, mal-estar, entre outros. Se o indivíduo ele for diagnosticado na fase aguda e conseguir fazer o tratamento, ele tem chances de se curar. As chances de curas aqui são altas na fase aguda. Porém, se o indivíduo não realizar o tratamento aqui, os sintomas eles desaparecerão, mas ele vai evoluir para a fase crônica. Mais tarde, por um período que pode levar meses ou anos, os pacientes podem apresentar inchaço de membros ou mamas, no caso das mulheres, e inchaço por retenção de líquido nos testículos, no caso dos homens. Pode ainda haver a evolução para formas mais graves e incapacitantes, de elefantíase, que é o aumento excessivo do tamanho dos membros. Quando chega aqui nessa fase, então, é chamado de elefantíase, que são formas mais graves e incapacitantes devido ao aumento excessivo dos membros. Essa fase aqui, gente, não chega logo após a contaminação. São meses ou anos até evoluir para um quadro assim. Sendo que quando chega nesse estágio aqui, as chances de cura são praticamente nulas. Porque o ideal é fazer o tratamento na fase aguda para eliminar esses parasitas do corpo. O tratamento são feitos com fármacos e em casos em que a doença ela avance consideravelmente para a forma de elefantíase, é necessária uma intervenção cirúrgica de reparação da área. Casos mais avançados de filariose linfática não têm cura, mas o tratamento é necessário para interromper a ação dos vermes e evitar que o inchaço e as deformações aumentem. A prevenção consiste em tratar pessoas infectadas para eliminar o parasita do sangue, evitando assim o ciclo da doença. Evitar regiões de incidência da doença e, se for necessário, correr o risco, utilizar repelente constantemente e eliminar focos do mosquito transmissor. Tricuríase. A tricuríase é uma infecção causada pelo nematóide Trichuris tricura,
que é esse que vocês estão vendo aqui nessa imagem microscópica. E aqui nós temos um ovo do Trichuris trichura, visto também pelo microscópio. A trichuríase, ela é uma infecção que afeta o sistema digestório e causa um quadro de inflamação. A forma de transmissão é oral-fecal. Então, um indivíduo, ele se contamina quando ingere acidentalmente ovos do parasita contido em alimentos contaminados, água ou no solo. Temos aqui o ciclo biológico da trichura. Os ovos, eles são liberados nas fezes de uma pessoa que está doente. Esses ovos, eles ficam depositados no solo, podendo contaminar alimentos e água de rios e lagos, poços próximos. Quando essa pessoa tem contato com a água ou com esses alimentos contaminados, elas acabam se contaminando e o ciclo se reinicia. Os sintomas. A maioria dos pacientes contaminados, eles são assintomáticos, ou seja, eles não desenvolvem sintomas. Quando desenvolve, o quadro é caracterizado por diarreia crônica, que pode ou não vir acompanhada de muco ou sangue misturado às fezes, distensão abdominal, enjoos, perda de peso, flatulência, anemia, baqueteamento digital, que é o alargamento da ponta dos dedos e das unhas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Esse é um dos sinais clínicos que caracterizam essa doença. E prolapso retal, em casos mais graves, e ocorrem principalmente em crianças. Como vocês veem aqui nessa imagem, o prolapso retal é quando uma parte do intestino ela se estende para fora do corpo através do ânus. O tratamento da trichuríase é feito através de medicamentos antiparasitários. A prevenção consiste na higienização correta das mãos e na lavagem correta dos alimentos, principalmente aqueles alimentos que serão consumidos crus, in natura, como hortaliças, legumes, frutas, e no tratamento dos doentes para evitar o ciclo de contaminação, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E aqui nós encerramos o nosso conteúdo sobre nematódeos e as doenças que são causadas por eles. Eu gostaria de falar para vocês que não se desesperem quando vocês estiverem assistindo às aulas online e não estiver entendendo algum conteúdo, certo? Eu sugiro a vocês que anotem essas dúvidas. À medida que vocês forem assistindo essas aulas e as dúvidas forem surgindo, vocês anotam. Que quando a gente retornar às nossas aulas presenciais, eu vou abrir um momento para que a gente possa sanar todas essas dúvidas, tá bom? Nós vamos discutir os questionamentos para que vocês possam entender melhor. Então, não fiquem apreensivos. É uma situação emergencial. Como vocês estão vendo, o curso de vocês ele não é online, mas a gente teve que adotar essa medida para que vocês não ficassem prejudicados. Mas o que eu queria dizer para vocês é que vai dar tudo certo, tá bom? Então, antes da nossa segunda avaliação, que
irá cair todos esses conteúdos novos que vocês estão vendo de forma online, eu vou abrir um momento para que a gente possa revisar esses conteúdos e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Eu espero que todos vocês estejam bem e que estejam fazendo o isolamento social à medida do possível, se protegendo, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.